Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast O Grupo Sabará e os ODS. Como mencionado no último episódio, a gente resolveu trazer para vocês, em 18 episódios, o que são os ODS e falar um pouquinho mais sobre cada um deles. São 17 objetivos e no episódio anterior a gente começou explicando um pouquinho sobre a história desses objetivos do desenvolvimento sustentável, o que a gente tem a ver com isso, né? Eu me chamo Giovana Capelano, estou como coordenadora do time de ESG do Grupo Sabará, e eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês sobre o ODS 1, que é o ODS de erradicação da pobreza. O primeiro ODS, ele traz um tema que com certeza é um dos principais desafios para a humanidade hoje. Em 2020, o Banco Mundial trouxe um estudo falando que naquele ano a gente teria um aumento de pessoas abaixo da linha da pobreza, né, ou dentro da pobreza extrema. E isso aconteceria depois de duas décadas, ou seja, 20 anos, numa redução constante desse número de pessoas abaixo da linha da pobreza. Além da pandemia, obviamente, dois fatores que foram apontados como principais fatores para a contribuição nesse aumento são os conflitos e também a mudança climática, a mudança do clima. No Brasil, a FGV Social, em 2021, trouxe que a gente tinha 28 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza, ou seja, essas 28 milhões de pessoas, elas teriam 1,25 dólares por dia, mais ou menos uns R$ 6, para sobreviver. E essas pessoas, elas não têm acesso, quando a gente fala que elas estão abaixo da linha da pobreza, quer dizer que elas não têm acesso a necessidades básicas, como água potável, saneamento e até alimentos. E o que a gente pode fazer, né, para conseguir mudar esse cenário? O que a gente, como cidadão, o que a gente, como empresa, pode fazer para mudar esse cenário? Bom, talvez a resposta como cidadão, ela não seja tão direta como a gente gostaria, mas algumas dicas a gente contribuir para fatores no local onde a gente vive. Então, ajudar, por exemplo, comprar de empresas que a gente sabe que tem um viés social, participar de ações dos nossos bairros, ajudando moradores de rua, e por aí vai. Mas como empresa, né, o que a gente pode fazer em relação a isso? Eu acho que é importante trazer de novo um comentário que a gente teve no último episódio, falando que os ODS, eles são extremamente interligados. Todos os objetivos, 17 objetivos e todas as metas que estão ali dentro, eles estão interligados de alguma maneira. Aliás, a gente acabou de mencionar que a mudança do clima, que é o ODS 13, que é tratado no ODS 13, é um dos fatores levantados ali como causa do aumento da pobreza extrema. Então, o que a gente pode fazer, né? Eu acredito que, como empresa, se a gente tiver o uso consciente dos recursos naturais, trabalhar com uma mão de obra inclusiva e decente, e trazer para a administração ter uma administração justa e correta, com certeza esses três fatores que são tratados dentro do E, do S e do G, eles vão contribuir
para que a gente consiga desenvolver não só a empresa, mas o entorno também. Então, empresas que são pautadas com esse olhar, elas com certeza vão ajudar no ODS 1 de alguma maneira. Nesse sentido, o que o Grupo Sabará faz, né? Então, a gente tem algumas frentes que a gente acaba contribuindo para esse ODS. Uma dessas frentes é o desenvolvimento das nossas unidades. Então, a gente está sempre trazendo inovação e desenvolvendo tecnologia dentro das nossas unidades. Isso faz com que a nossa produção aumente e que a gente consiga atuar dentro do local onde a gente está inserido de uma forma positiva. Um dos exemplos que eu queria trazer aqui é a nossa unidade de Santa Bárbara, nossa mais nova unidade, né, foi lançada, deu start em 2019, teve seu primeiro ano inteiro de produção em 2020, é uma planta totalmente sustentável, pensada na sustentabilidade desde a sua concepção de projeto até a sua implantação, e a gente está ali expandindo essa fábrica sempre com um olhar da sustentabilidade e do desenvolvimento local. Além disso, recentemente, a gente também aderiu ao Science Based Target, ou seja, né, as metas baseadas na ciência para a redução da nossa emissão de gases de efeito estufa, que é os principais gases que contribuem para o aquecimento global. Então, nós temos uma meta estabelecida, aprovada, para a redução dessas emissões. E, por outro lado, a gente também tem negócios como, por exemplo, a Concept Ingredients, que é a nossa unidade de negócio totalmente voltada para alimentos e bebidas, que tem, dentro da sua concepção ali de negócio, a parte social. Dentro da Concepta, a gente trabalha com alimentos e bebidas e a gente tem uma linha direcionada para biodiversidade brasileira, e dentro dessa linha a gente sempre escolhe trabalhar com cooperativas, com comunidades que trabalham com a biodiversidade, mantêm a floresta em pé, contribuem para que a gente não tenha ainda mais desmatamento, né? Então a gente está ali contribuindo para a conservação dos biomas brasileiros e a gente sempre acaba fomentando essas comunidades, trazendo valor agregado para os produtos e trabalhando em conjunto ali para que aquela sociedade, aquela comunidade, aquele local, ele seja atrativo para as pessoas locais, a mão de obra jovem permaneça ali e queira permanecer, e eles consigam se desenvolver. Mas é isso, gente. Eu queria agradecer vocês mais uma vez de participar aqui e assistir o nosso episódio 2, tratando sobre o ODS 1, Erradicação da Pobreza. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o que a Sabará faz, acompanhe a gente nos próximos episódios. E a gente também tem o nosso site, o nosso relatório de sustentabilidade, que você pode ali dar uma olhadinha. E muito obrigada, um abraço, até a próxima.